Bom, primeiro, vocês vão ver uma loucura acontecendo diversas vezes com várias pessoas. Existe um pensamento, uma fala sobre Data Studio ou Locker Studio. Para quem é mais novo e está chegando nesse mundo, vai chamar de Locker Studio. Para quem é mais antigo, vai estar chamando de Data Studio, porque o Google antes, o Data Studio, era uma ferramenta em teste, então era algo que ele estava testando, estava iniciando, por isso ele estava chamando de um nome ainda Data Studio, um nome que não era muito bem aplicado ao Google. Aí hoje ele já está dentro do Google, já é uma ferramenta aceita pelo Google, colocada como se não é mais uma ferramenta teste, e ele colocou o nome de Locker Studio, que é o BI do Google. A Microsoft tem o Power BI, a gente trabalha com outro tipo de BI também no ClickSense hoje em dia, mas do Google seria esse Locker Studio, certo? Então, dito isso, vamos em frente. Primeira pergunta, o que é o BI, o Business Intelligence? De forma rápida, é uma estratégia de análise de dados que suportam ou tomar decisão para melhorar o desempenho. Então, a gente precisa ter sempre em mente que, para eu fazer o BI, eu preciso ter uma estratégia sobre algum dado e essa estratégia vai me levar a tomar alguma decisão. Se você for fazer um BI que não seja para tomar decisão, a gente tem que rever e pensar se ele realmente precisa ser feito, certo? Então, o BI ele sempre está suportando alguma tomada de decisão, alguma melhoria que a gente está fazendo. Ah, Eder, mas eu quero um BI para acompanhar a minha equipe. Mas sua equipe você vai acompanhar quando tiver alguma anomalia, você vai ter que tomar a decisão. Então, é sempre tomar a decisão. No final do dia, a gente está sempre buscando tomar decisão, uma aceleração, algo assim, certo? E falando sobre estratégia, é importante que a gente forneça informações valiosas e precisas, certo? Para que sejam feitas as belas tomadas de decisões. Como a gente faz isso em um BI, em um dashboard? Primeiro, a gente precisa ter dados confiáveis e de qualidade. Se a gente for criar um dashboard que não tenha uma base consolidada, que ela seja muito inconstante, como é que é inconstante, Eida? Toda semana eu tenho um campo novo. Toda vida os campos são colados de forma diferente, são atualizados de forma diferente. Isso não dá uma confiabilidade para os dados, certo? E a gente perde a qualidade, a gente não tem fácil acesso, e aí pode deixar o dashboard inconstante, ele pode quebrar várias vezes. Outra coisa é ter a visão clara dos objetivos. Então, todo momento a gente precisa saber quais são as metas que a gente quer falar ali, quais são os pontos fortes, fracos, quais são as necessidades do time para um dashboard, para um BI, antes da gente começar qualquer coisa, certo? E outro ponto muito importante é que tudo pode mudar toda hora. Quando a gente começa um dashboard, ele tem uma tendência a ficar se atualizando, a gente ir lá e atualizar ele com novas visões, porque ele dá uma visão estratégica, dá uma tomada de decisão, dá uma nova visão que a gente não tinha antes, certo? Beleza. Uma dica muito importante para conseguir fazer toda essa parte de estratégia é responder o eu quero para algo. Então, se você responder eu, quem vai usar esse dashboard? Quem é o eu que vai estar lá todo dia usando, analisando esse dashboard para tomar a decisão? Certo. Essa pessoa, o que, que ela quer? Qual é a expectativa dela de tomar de decisão? O que, que ele deseja ver? Para complementar isso, é o para que ele quer isso. O que, que a gente vai agregar de valor a entregar esse dashboard? É importante porque às vezes a gente pensa que é só um dashboard, mas tem um valor ali que a gente pode estar entendendo e estar agregando. Então, por que, que a pessoa quer? E o algo que seria as informações para chegar naquele ponto que ela quer. Muitas vezes a gente passa por isso, muitas vezes a gente determina mais tempo para a base de dados, para os dados, as informações, do que para criar o dashboard. Porque se alguém quer alguma coisa, a gente precisa buscar onde eu posso tirar aquela informação, certo? E aquela informação, geralmente, a gente vai tratar em uma base de dados, tem que deixar ela fácil, acessível, de uma forma que a gente consiga se comunicar, tá? E antes da gente começar também, tem algumas perguntas que geralmente aparecem e quais são os principais problemas no Looker Studio e como a gente resolve eles. Então, geralmente, os maiores erros do dashboard não estão nos dashboards. Eles estão sendo causados lá na base de dados. Então, primeira coisa que a gente vai fazer depois daqui é ir lá na base de dados, antes mesmo de abrir o Data Studio, certo? Eu vou mostrar a base de dados que eu criei aqui para vocês. Mas quais são os erros?
Primeiro, quando a gente altera muitos dados de uma vez só na base de dados, é o exemplo que eu vou falar, aquele colar por cima, a gente gera em algum outro sistema, cola por cima de uma planilha Google, e aí a gente pode estar ali alterando muitos dados, certo? E aí, quando a gente faz isso, a gente pode estar impactando como o Looker Studio entende esses dados. O outro ponto é quando a gente insere novas colunas ou apaga novas colunas, isso impacta o dashboard porque ele entende que ele está desatualizado e por estar desatualizado, ele prefere não mostrar nenhuma visão, aquele famoso quebrar, do que mostrar algo desatualizado que seja inconstante. Então, ele vai pedir sua confirmação que você realmente fez uma alteração na base de dados. Por isso que, de vez em quando, ele quebra quando a gente está ali mexendo na base, etc. E outro ponto é que o Looker Studio, hoje, ele é conectado com a internet. Então, se você tiver sem internet, ele vai quebrar. Mas é porque está sem internet. Então, algumas vezes, ele não vai conseguir ter uma conexão com os dados perfeita, ele não vai conseguir trazer os seus dados. Tem um impacto negativo, mas, geralmente, quando você fica sem internet, você vai conseguir analisar os dados, ver eles. Você não vai conseguir ter eles atualizados, certo? O Looker Studio está passando por algumas atualizações para tentar deixar ele mais leve e também deixar mais fácil que ele se mantenha com os dados, mas ele não vai buscar os dados. Por isso que ele tende a não ser online. Ele é on-time, chamado. Por quê? O online é quando ele se conecta com os dados toda hora. O on-time é de que, em tempo, ele vai lá na base de dados, coleta e volta. A gente pode forçar isso, essa atualização. Eu vou mostrar para vocês como a gente força isso. Mas por isso, mesmo sem internet, você consegue puxar o filtro, Marinho. Porque ele fez um time. Então, como ele já entendeu a base de dados, geralmente é 15 minutos. Ele vai lá, 15 minutos, coleta as bases atualizadas e aí ele carrega na nossa frente ali, certo? Eder, mas quando eu dou o meu F5, ele vai e atualiza. Ele atualiza, é uma forma de atualizar ele, aquele famoso F5, que ele reiniciar o site, certo? Mas uma vez que você entrou, ele demora uns 15 minutos para atualizar novamente, tá?